A academia deve se debruçar sobre os problemas dos direitos humanos de forma prática e buscando a sua eficácia. Um exemplo das cortes constitucionais brasileiras é que as decisões que se debruçam em direitos humanos e que visam garantir a segurança dos direitos não tratam da sua aplicabilidade. Um dos exemplos no campo jurídico que foi muito comemorado foi a decisão na medida cautelar da DPF 347, na qual a maioria dos ministros decidiu que a prisão é um estado de coisa inconstitucional. Fato é que nada mudou desde o julgamento da DPF, da medida cautelar na DPF até agora. A cadeia continua sendo um local que foge a qualquer regra básica dos direitos humanos. Nesse sentido, entende-se que o que tem que ser mudado é a ética como um geral. O trabalho busca a aplicabilidade da ética Ubuntu nas cortes constitucionais globais. Os direitos humanos são os conjuntos de valores que estão normatizados nacionalmente e internacionalmente, cujo objetivo é garantir que se tenha respeito, dignidade e possibilidade de que as pessoas desenvolvam as suas consciências únicas. De fato, é isso que se propõe com os direitos humanos. A divergência trazida pelo trabalho é que os direitos humanos criaram um molde e os multiculturalismos não necessariamente estão abarcados ou estão contemplados pelo conceito de direitos humanos que já foi desenvolvido e ainda preserva as suas raízes naquele antigo conceito pós-guerra. Para isso, é necessário criticar qual foi o processo de universalidade dos direitos humanos. Portanto, nesse sentido, o que deve ser observado é que as minorias trazidas na contemporaneidade e que procuram a voz que está sendo dadas somente agora, elas têm questões e valores que são diversos, alheios ou pelo menos diferentes daqueles que estavam colocados como direitos humanos à época da universalidade desse conceito pelo mundo. O projeto se baseia, portanto, no fato de que o conceito de direitos humanos não traz a raiz genuína do que seria direitos humanos. A nossa intenção é demonstrar que o processo de universalização desses direitos foi responsável por torná-lo somente linear e não observar as inconstâncias do ser humano que podem ser observadas em diferentes níveis da sociedade. Os objetivos iniciais da pesquisa estavam balizados na procura de doutrina, jurisprudência e literatura a respeito do tema, da universalização dos direitos humanos e a implementação em diversos tipos de democracia. Isso porque retirar um processo de direitos humanos ou da ética Ubuntu, por exemplo, da África do Sul, e transportá-la para um outro processo político, para uma outra política já constituída em Estado, faria com que os alicerces daquele processo não fossem contemplados 100%, porque existe um multiculturalismo que deve ser respeitado, ainda que na implementação de uma ética já existente. Além disso, o trabalho buscou criar as diretrizes de uma corte constitucional global baseada na ética do Ubuntu. Isso se deu baseado na interpretação de que os direitos humanos são universais, e apesar do processo de universalização dos direitos ter sido responsável pelo perecimento de alguns deles, a Corte Constitucional Global seria a resposta, ou a melhor, talvez, a saída para que os direitos humanos fossem respeitados a nível mundial. Como metodologia do trabalho, nós utilizamos diversos textos e bibliografia. A pesquisa se baseia praticamente em sua totalidade em leitura. De hermenêutica também método, o que faz com que a pesquisa se debruce sobre um ideal que sabe que não é existente, afinal seria atingir a perfeição, mas ao mesmo tempo demonstra que há uma amplitude de conhecimento ainda a ser discutido dentro desse tema. Das discussões que foram geradas e trazidas também pelo trabalho, nós entendemos que a ética fosse levada para a Europa, ela seria utilizada para diminuir o nível de exclusão dos povos que são atualmente considerados refugiados. Observado também um continente africano como um todo, e não só a África do Sul, que de fato utiliza a ética Ubuntu na sua corte constitucional, há sempre uma influência da ética Ubuntu no julgamento em todos os países, na maioria dos países do continente africano.
Isso porque trata-se de uma essência do próprio culturalismo regional. Essa ética foi criada lá dentro e ela não tem barreiras territoriais políticas como nós a conhecemos. Sobretudo, não só em relação às cortes constitucionais globais, mas também pelo próprio conceito de direitos humanos, há de se observar uma crítica em relação ao termo. Isso porque utilizamos também a bibliografia de Pierre Clastres, que critica o próprio termo. Como foi discutido no início do vídeo, ele não engloba todos os seres humanos e ele é falho quando se observa a sua implementação em países que não têm o conceito de inclusão como base da sua democracia. Uma das maiores dificuldades que tivemos no trabalho foi encontrar a bibliografia que fizesse essa transposição da ética Ubuntu para tribunais internacionais ou mesmo para tribunais locais que não fossem dentro do continente africano. Isso porque a bibliografia é realmente escassa. Por outro lado, a base do trabalho é direitos humanos, o que não falta a bibliografia. Então, sobre pontos negativos e pontos positivos, há um certo balanço. Apesar de a pesquisa se tratar completamente de leitura, bibliografia, jurisprudência, de um lado, nós temos a falta de jurisprudência de transposição do conceito da ética Ubuntu para tribunais fora do continente africano. Enquanto, por outro, nós temos uma imensa bibliografia sobre direitos humanos, sobre críticas de direitos humanos e sobre como ainda temos que avançar sobre esse tema. Ainda há muito trabalho a ser feito em relação a essa pesquisa, mas os seus avanços são notórios. Isso porque uma Corte Constitucional Universal deve observar que o conceito de direitos humanos deve ser praticamente líquido. Isso porque deve se adaptar a todas e qualquer diferenças sociais que temos que observar. Os direitos humanos que venta em uma mulher não venta em um homem negro. São situações diferentes, demandas diferentes e, portanto, a segurança do direito deve observar que cada um tem a sua necessidade e cada um tem a sua questão. Uma corte constitucional internacional que tem como Ubuntu a sua base terá que observar necessariamente que o outro existe porque eu existo porque nós existimos. Essa é a base e esse é o conceito que os direitos humanos deveriam aplicar não só na África do Sul, em países do continente africano, mas como pelo resto do mundo, a fim de transformar uma decisão totalmente técnica em algo aplicável e com eficácia. Obrigado.